posso mais viver assim. Eu quero estar sempre contigo, no teu abrigo. Você sabe, as pessoas, especialmente quem não conhece a palavra de Deus, tem uma impressão muito errada acerca de Deus, que acham que Deus está por trás de todo tipo de sofrimento que ela esteja a viver. Você pode ver que quando uma pessoa sofre um acidente, quando algo ruim acontece, é muito comum algumas pessoas dizerem assim: Deus quis assim, como se Deus fosse um monstro para desejar qualquer tipo de sofrimento para alguém. Não é Deus quem determina o sofrimento ou o fim do sofrimento de alguém. É a própria pessoa, pela maneira com que ela se volta para Deus. Quando a gente vê aqui em 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, a gente vê a história dos reis de Israel. A gente vê que quando assumia um rei temente a Deus, um rei que levava o povo a buscar a Deus, e as pessoas se voltavam para Deus, o sofrimento acabava. Mas também quando entrava um rei infiel a Deus, e que contaminava a fé das pessoas, levando elas a se desviarem de Deus, os sofrimentos aumentavam. Por isso a história do povo de Israel é assim, de altos e baixos. Não porque Deus quisesse, mas todas as vezes que eles viravam as costas para Deus, Deus não podia livrá-los, Deus não podia protegê-los, porque era uma escolha deles. Foram eles que escolheram virar as costas para Deus. Por exemplo, aqui nós vamos falar hoje de Ezequias, mas para você ter uma ideia de como ele se tornou rei e como ele assumiu o reinado que ele assumiu, veja aí no capítulo anterior, capítulo 28, no versículo 24, veja o que o pai dele, que era rei antes dele, veja o que o pai dele fez. O nome dele era Acaz. Olha só, versículo 24: e ajuntou Acaz os utensílios da casa de Deus, e fez em pedaços os utensílios da casa de Deus, e fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incensos a outros deuses. Assim provocou a ira do Senhor, Deus de seus pais. Então olhe para mim, por favor. Este homem, quando ele assumiu o reinado, com o passar do tempo, ele foi se tornando uma pessoa tão perturbada, que ele entrou na igreja, quebrou os utensílios, fez em pedaços os utensílios. Imagine uma pessoa entrando aqui, quebrando o púlpito, a mesa do altar, os cálices, a arca da aliança, despedaçou tudo que havia dentro da igreja, e depois fechou as portas para que ninguém mais entrasse, e saiu construindo altares para todos os deuses por toda a terra de Israel. Inclusive diz também que ele chegou até a queimar um de seus filhos como sacrifício para os deuses. Tamanho foi o afastamento deste homem de Deus. E o que é pior é que ele acabou por convencer as pessoas a fazer o mesmo, porque é aquilo que eu falei para vocês na quarta-feira, que uma pessoa, quando ela cai, dificilmente ela cai sozinha. Ela acaba, como aconteceu com o diabo, que ao cair levou a terça parte dos anjos. Uma pessoa, quando ela se desvia, normalmente ela sai destilando a sua malícia para contaminar o maior número de pessoas possíveis, e às vezes até involuntariamente. É porque a pessoa se torna tão cega pela sua condição espiritual deteriorada, ela se torna tão cega espiritualmente, que ela acaba destilando involuntariamente a sua malícia, a sua incredulidade, de maneira que acaba afastando outras pessoas junto consigo. Entende sim ou não?
Por isso que você vê os reis levando tantas pessoas a se perderem junto com eles. Então, o que aconteceu? Ezequias, esse homem chamado Acaz, morreu. Ezequias era o seu filho, o herdeiro, e assumiu no lugar do pai. Assumiu um reino com um povo completamente de costas voltadas para Deus, sacrificando a outros deuses, o reino completamente destruído, porque haviam sido invadidos pelos inimigos, as muralhas da cidade haviam sido derrubadas, tudo estava de mal a pior. E é assim que ele, com apenas 25 anos de idade, assumiu aquele reinado. Diz aí, capítulo 29, versículo 1. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo quanto fizera Davi seu pai. E no primeiro ano de seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes, os levitas, e os ajuntou na praça oriental, e lhes disse: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia, porque os nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o deixaram, e desviaram os seus rostos do tabernáculo do Senhor, e lhe deram as costas. Então olhe para o pastor, para você entender. Imagine, quantas prioridades havia para ele naquele momento, quantas necessidades. Ele tinha que restaurar as muralhas, porque eles estavam desprotegidos. Ele tinha que fortalecer o exército, que havia tido uma perda muito grande. Ele tinha que comprar ou construir, produzir novas armas. Ele tinha que investir nos campos, porque o povo estava passando fome. Havia tantas coisas que ele tinha que resolver, urgente. Mas está escrito que a primeira coisa, no primeiro ano, no primeiro mês, a primeira coisa que ele fez foi abrir as portas do templo, abrir as portas da igreja. Chamou todo o povo da cidade na praça principal e disse: olha, sabe por que nós estamos assim? Porque nós viramos as costas para Deus. Tirem as imundícias, tirem os seus deuses, vamos nos voltar para Deus. Restaurou a porta da igreja, trouxe de volta os utensílios que o pai havia destruído e retirado da igreja, restabeleceu o culto a Deus, fazendo as pessoas voltarem novamente a buscar Deus. Em outras palavras, ele sabia que a prioridade para ele e para todo aquele povo, ela está bem com quem? Com Deus. Porque, olhe para mim por favor, se ele levantasse, se ele dissesse o seguinte: não, a prioridade é levantar as muralhas, vamos estar protegidos, será que aquelas muralhas protegeriam tão bem como Deus os protegeria? Será que se ele dissesse o seguinte: não, a minha prioridade é proteger a nação, eu vou investir em soldados, depois a gente reforma o templo, será que os soldados iriam garantir uma segurança maior do que Deus? Então veja só o que ele fez. Ele tinha consciência de que nada era mais importante do que estar bem com quem? Com Deus. E que estando bem com Deus, a condição para as outras coisas viriam. Com certeza ele, por ser jovem, 25 anos, com certeza que ele sofreu muita resistência por parte dos funcionários antigos, que já trabalhavam desde a altura do seu pai, que com certeza diziam para ele o seguinte: olha, rei, vamos deixar a igreja para depois, vamos deixar o templo para depois, agora é mais urgente isso, agora é mais urgente aquilo. Mas ele estava decidido, ele estava resolvido que a prioridade para ele era buscar Deus. Ele viu através dos erros do seu pai, o que é que estava por trás de todo aquele sofrimento. Então quando você olha para a sua vida,
você vê que você tem muitas necessidades. Você tem, talvez esteja passando um momento difícil financeiro, tem que arrumar dinheiro para isso, dinheiro para aquilo. Você talvez esteja passando por uma situação sentimental problemática, com um casamento problemático, ou talvez até sozinho, na solidão. Você precisa conhecer alguém, precisa construir uma família. Mas será que tudo isso vai lhe trazer a paz, a felicidade, a segurança que a presença de Deus pode lhe dar? Quantas pessoas que dizem assim: se eu me casasse, se eu conhecesse alguém, eu iria me fazer feliz, essa pessoa me faria feliz, eu faria essa pessoa feliz. É mentira, porque é como o Bispo Macedo costuma dizer: se ela não consegue fazer feliz ela sozinha, ela vai fazer alguém feliz? Então a felicidade dela não é encontrar alguém. Essa pessoa, ao encontrar alguém, vai aumentar a sua felicidade, mas ela já era feliz antes de conhecer aquela pessoa. Percebe, sim ou não? Eu, quando me casei com a minha esposa, foi um momento feliz da minha vida. Ela aumentou a felicidade da minha vida. Aumentou a minha alegria, mas eu já era feliz quando eu conheci ela. Você está entendendo, sim ou não? Por isso que há pessoas que casam, se descasam, porque ela vai buscando em alguém a felicidade que ela não tem através de alguém, que ela só vai ter no dia que ela conhecer a quem? A Deus. A mesma coisa em relação a trabalho. Você vê que tem gente que trabalha 2, 3 empregos, não tem tempo para a família, não tem tempo para si próprio e nem tão pouco para Deus. E parece que quanto mais ela ganha, mais ela perde. Por quê? Porque ela não sabe parar e pensar o seguinte: não, peraí, eu tenho que me organizar, eu não posso perder o controle dessa situação, eu tenho que buscar Deus. Deus tem que me orientar, porque sem Ele eu estou perdido. Eu vou trabalhar e não vou chegar a lugar nenhum. Entende, sim ou não? Você tem que entender que existe uma ordem na sua vida de prioridades, e que a primeira delas tem que ser Deus, tem que ser a sua comunhão com Deus. Imagine, por exemplo, que houvesse aqui uma fila de prioridades. Você precisa pagar suas dívidas, você precisa se casar, você precisa de um novo emprego, você precisa de várias coisas, mas nada você precisa mais do que estar bem com quem? Com Deus. Quando você tiver um tempo, se você não leu ainda, leia o capítulo 29, o capítulo 30, você vai observar que as coisas na vida de Ezequias foram vindo passo a passo. O exército foi restaurado, as muralhas foram reconstruídas, as vitórias sobre os seus inimigos foram surgindo uma após outra, coisas que não aconteceram com o pai dele. Mas por quê? Porque Deus não queria? Não, eles é que não queriam contar com Deus. E mesmo que você esteja dentro da igreja, mesmo que você seja uma pessoa que todos os domingos esteja dentro da igreja, só isso não é o suficiente. Você tem que colocar a sua comunhão com Deus acima de tudo. Você tem que colocar a sua comunhão com Deus acima de todas as coisas, de maneira que nada seja mais importante para você do que isso, porque é dela que vai vir a direção para as outras coisas na sua vida. Percebe, sim ou não? Então esse foi o segredo de Ezequias e de todos aqueles reis que seguiram o mesmo exemplo. Você pode observar que no versículo 2 está escrito que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo quanto fizera Davi, seu pai. Mas Davi não foi o pai dele. O pai dele se chamava o quê? Acais. Por que a Bíblia faz questão de dizer que ele fez como fizera Davi, o seu pai? Porque ele não seguiu a referência do pai físico, porque a referência que ele tinha era a pior possível. Ele foi buscar lá em Davi uma referência. Ele sabia da história de Davi, ele sabia o que o temor de Deus em Davi levou ele a ser. Então ele pensou: não, eu não vou ser como foi o meu pai, eu vou seguir o exemplo de Davi.
Você pode ter tido muitos maus exemplos, até mesmo dentro da igreja. Mas você também, pode ter certeza, já teve também muitos bons exemplos. Você pode ter visto muitas pessoas caírem, mas eu tenho certeza que você também vê muitos de pé até hoje como você. Sim ou não? Então, é questão de você escolher seguir o exemplo certo. Amém, pessoal? Eu queria fazer uma oração com você que quer fazer uma aliança com Deus.